Nós vimos que o silício é um elemento químico de extrema importância do ponto de vista da mineralogia, por estar presente nos tetraedros de silício que compõem os argilominerais, que por sua vez representam um dos principais grupos de minerais presentes na fração argila do solo. Esse elemento químico, o silício, ele pode tanto ser perdido quanto ser acumulado no solo ao longo de sua formação, dependendo do processo pedogenético que estará acontecendo ali. Exatamente nessa aula, nós veremos quais são esses dois processos pedogenéticos específicos. Os processos pedogenéticos específicos relacionados ao elemento químico silício são silicificação e dessilicação. A silicificação, o próprio nome já é bastante sugestivo, nada mais é do que a solubilização, precipitação de silício e também acúmulo deste no perfil do solo. Então, de que forma esse processo pode acontecer? Devemos ter nesse solo um material de origem contendo silício, então deve ser uma rocha rica em silício. Essa rocha vai sofrer intemperismo. Nós já vimos ali quais são os processos envolvidos na retirada de silício da estrutura dos minerais, havendo então a disponibilidade de silício em solução, na solução do solo. Esse silício, então, ele vai caminhar no perfil do solo, ou seja, ele vai descer junto com as águas de percolação e vai se acumular na forma precipitada em camadas subsuperficiais, ou seja, camadas mais internas do solo. A partir disso aqui, então, se esse acúmulo ele é constante e contínuo, pode haver a formação de camadas cimentadas por sílica, dando origem aí a horizontes bastante específicos e que são considerados no nosso sistema brasileiro de classificação dos solos, que nós falaremos a seguir. Então, dentro desse processo pedogenético específico, nós podemos ver aí a atuação bastante intensa do clima, porque deve haver uma temperatura suficientemente alta e tem que haver também disponibilidade hídrica, ou seja, a precipitação tem que ser considerável para que haja o intemperismo químico, a hidrólise especificamente, e para que haja também a percolação, a descida, a translocação desse silício para as camadas mais internas. Além disso, nós vimos que o material de origem ele deve conter silício para que esse processo aconteça. E podemos citar aí o tempo de atuação desses fatores sobre o material de origem. Como processos pedogenéticos múltiplos atuantes, nós poderíamos aí considerar como predominantes a translocação, que seria a descida desse silício das partes superiores para as partes inferiores, e também a transformação. A própria hidrólise do mineral contendo silício é um processo de transformação. E a reprecipitação dele em camadas superficiais, subsuperficiais, também representa um outro tipo de transformação. E aí, o que vai promover no solo quando isso acontece? A formação de horizontes bastante específicos e que tem essas camadas cimentadas aí por sílica, que nós conhecemos como duripan, fragipan e horizontes coesos, que são aí bem definidos no nosso sistema brasileiro de classificação de solos. E aí, nessa foto, a gente pode observar, embora não fisicamente, mas nós conseguimos identificar aqui com bastante facilidade na figura à esquerda a presença de um horizonte duripan, justamente formado por conta do acúmulo constante de silício. Então, provavelmente, essa silicificação aconteceu aqui nas partes inferiores. Houve hidrólise desse material contendo silício nas partes superiores do solo, fazendo então com que esse silício caísse em solução e descesse junto com as águas de percolação para ser acumulado aqui embaixo. Aqui à direita, nós temos o exemplo do argisolo acinzentado distrófico abrúptico fragipânico. Então, nós observamos aqui já é um pouco mais difícil de identificarmos, mas nós temos um horizonte B com fragipan, que também é um horizonte um pouco mais cimentado por conta do acúmulo do silício. Por outro lado, nós vimos nas aulas de intemperismo que esse silício, principalmente nos solos de região tropical, ele tende a ser perdido do solo. E esse processo de liberação do silício de dentro da estrutura do mineral e essa remoção, seja ela parcial ou total, nós damos o nome de dessilicação.
Então, como vai acontecer? Ela começa de forma parecida com a silicificação, mas tem um fechamento diferente. Então, nós temos um material de origem contendo silício. Esse material de origem ele passará por processos de intemperismo, a saber, as hidrólises, tanto parcial quanto total, e vai haver então o silício em solução. Aqui o que vai acontecer? Vai haver, em vez de acúmulo subsuperficial, ocorrerá a perda do silício por lixiviação. Então, vamos comparar esses dois processos. Na silicificação, há a percolação e esse silício sai da parte superior do perfil e acaba se acumulando na parte inferior do perfil, na camada subsuperficial. A dessilicação ela vai ocorrer em um clima onde a precipitação ela é muito mais intensa do que no ambiente descrito para a silicificação. Então, nesse caso, o silício ele vai descendo no perfil até o ponto que ele é perdido completamente daquele perfil de solo, ou seja, ele é retirado, removido e não apenas translocado. Então, você pode ter aí a perda parcial desse silício ou a perda total. E esse procedimento, esse processo específico, ele geralmente precede outros processos pedogenéticos, como a ferralitização e a plintização. E aí nós temos os estágios de dessilicação que podem variar conforme a intensidade das reações de intemperismo químico, certo? E aí estão relacionadas com as reações da hidrólise, que pode ser total ou pode ser parcial. Os fatores de formação mais atuantes que nós vemos nesse caso é o clima. A gente percebe aí que é uma intensa precipitação, bem mais intensa do que ocorre na silicificação, por exemplo. Um material de origem rico em silício, o tempo que está sendo dispendido para a formação desse solo e para a ocorrência desse PPE, e também o relevo. Por que o relevo aqui é importante? Se há a perda do silício por lixiviação, significa que há uma percolação intensa da água. E para que isso aconteça, tem que ser em locais de boa drenagem, consequentemente locais planos, onde a água ela tenha um caminhamento vertical. Então, o relevo ele vai definir diretamente, juntamente com o clima, de forma mais contundente, qual a intensidade da dessilicação. Então, quanto mais plano o relevo for, melhor a drenagem desse solo, mais intenso será o processo de dessilicação. E aí nós temos como PPMs atuantes a remoção, no caso da perda por lixiviação, a translocação, que seria a parte de descida do silício ali para aquele que ainda resta um pouco no perfil, principalmente no caso da remoção parcial, tá? A remoção seria mais no caso da remoção total, e a transformação, que a gente vê aqui no processo de intemperismo, onde há a quebra dessa estrutura do mineral, liberando o silício para a solução do solo. E esse processo, ele ocorre em todos os solos brasileiros, já que nós vivemos aqui em uma região de clima tropical. Para saber mais e conhecer mais sobre esses processos pedogenéticos específicos, acesse o material de leitura do Moodle e também o livro Pedologia de Fundamentos. E deixe as suas dúvidas nos fóruns de dúvidas disponíveis.